A proposta da União Europeia. Vamos conversar com a Mafalda Gramacho, diretora-geral da Associação da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica de Portugal, a quem agradeço desde já a disponibilidade para se juntar a nós. Criticam fortemente a proposta para travar esta sobrecapacidade. Ou seja, esta é uma decisão estratégica que não está a responder às necessidades reais das empresas? Bom dia. Obrigada, antes de mais, pelo convite, porque de facto este é um tema que nos preocupa muito, já desde as cláusulas de salvaguarda, e que vou tentar explicar o porquê da nossa crítica. Eu antes de mais vou fazer só um pequeno contexto sobre o que é a indústria do aço. Nós temos a produção do aço que é feita pelas siderurgias, localizadas na Europa ou fora da Europa, e depois temos a produção industrial desse mesmo aço, isso sim são as empresas industriais em Portugal. Empresas essas do nosso setor que, para termos uma ideia e para o público em geral, estamos a falar desde os talheres com os quais nós comemos à mesa e na cozinha, a peças como os chassis e os para-choques dos carros de todas as marcas, como o ferroviário, como o aeronáutico. E, portanto, na industrialização que queremos que a Europa continue a ter, como nas máquinas, na industrialização que queremos que a Europa continue a ter, queremos que as empresas sejam competitivas. Ora bem, desde 2018 foram aplicadas umas cláusulas de salvaguarda para proteger as siderurgias, a produção do aço na origem na Europa, porque estavam a perder competitividade, e isto era uma medida temporária que iria posteriormente adaptar-se às necessidades. O que é facto é que isso não aconteceu. As siderurgias não conseguem ter competitividade para fornecer à indústria europeia e portuguesa o aço necessário e, portanto, obviamente é preciso importar aço. O aço é importado essencialmente da Ásia, já desde 2018 que tínhamos as tais cotas, mas como se verificou que não há capacidade das siderurgias europeias de produzir, então vamos voltar a protegê-las, aumentando as cotas mais de 47% e passando a taxa a ser de 25% para 50%. Ou seja, as empresas de produção industrial que fazem, vamos dar assim o para-choques de um Porsche, por exemplo, vão ter que importar aço da Ásia com 50% de taxa, enquanto quem faz o mesmo produto fora da Europa importa o produto para a Europa sem essa taxa. Portanto, no fundo, nós estamos a comprar mais caro o aço fora da Europa e perdemos competitividade face a quem faz os mesmos produtos fora da Europa. Dou um exemplo muito prático. Se eu tiver uma empresa que faz exatamente a mesma coisa que faço em Portugal, na Albânia, importa o aço da Ásia sem taxa, e esse produto entra na Europa também sem taxa, porque é só taxada a matéria-prima, seja a primária, seja a chamada secundária, que é a chapa e o tubo, que também é matéria-prima para nós, e os produtos entram na Europa sem taxas. O produto, ou seja, não se trata transformado e acabado. Ou seja, não se trata aqui de uma escolha, até porque parece que há aqui uma escolha da UE em privilegiar aqui uma proteção da indústria siderúrgica face à metalomecânica. Não se trata de uma em detrimento da outra, embora imagino eu também que o impacto da siderurgia também seja depois sentido no vosso setor. O impacto da siderurgia será sempre sentido no nosso setor. Claro que isto tem a ver também com a decisão da Europa da autonomia estratégica, o que nós não combatemos de forma alguma. A questão é, se nós vamos taxar desta forma verdadeiramente muito forte a matéria-prima, então deveremos, que é esse neste momento o nosso pedido, até porque estas regras da União Europeia são barcos muito pesados, que quando vão em frente é difícil revertê-los, então vamos taxar também a matéria-prima que entra como produto acabado. Ou seja, aí a competitividade, estamos a competir ao mesmo nível. Se eu tiver um faqueiro, que todos nós conhecemos, isto para o público em geral, produzido em Portugal, não pode ficar mais caro do que o faqueiro, exatamente com o mesmo aço, exatamente com a mesma qualidade, que eu importar de outro país. E essa agora, neste momento, é nosso chamar pedido, que é, ok, já que estamos a taxar a matéria-prima, vamos taxar o aço que entra como produto acabado também. Aí concorremos em situações iguais.
Tem havido abertura para diálogo, quer com o Governo, quer na União Europeia, com a Comissão? Tem existido essa troca? A medida, esta proposta vai já entrar em vigor em julho, portanto calculo que também aqui o timing seja bastante apertado. Sim, esta proposta foi iniciada a discussão em outubro, novembro, portanto isto tem sido muito rápido. Nós já transmitimos, aliás, já nas cláusulas de salvaguardas nós falávamos desta matéria, já transmitimos ao Governo, já transmitimos às entidades públicas como a ADGAI, Secretaria de Estado, Ministério da Coesão e da Economia, e já reunimos inclusivamente com eurodeputados em Bruxelas. Já fizemos uma ação com eurodeputados em Bruxelas e com a própria Digitrade. Aquilo que os eurodeputados tiveram de facto sensibilidade para o assunto. Aliás, ainda ontem uma deputada portuguesa da Assembleia da República, Adriana Rodrigues, fez uma interpelação a propósito desta matéria, o que nos agradou bastante, e tiveram bastante sensibilidade para o assunto. Reunimos também com a Digitrade, com quem de facto prepara esta matéria, a qual nos surpreendeu no sentido de dizer: mas vocês são os primeiros que vêm aqui dizer que isto vai ter muito impacto na indústria. Portanto, nós agora estamos a preparar dados. Porquê? Porque o que se prepara é, como não houve tempo para fazer uma avaliação do impacto pela cadeia abaixo, para a indústria propriamente dita e para o produto final, para o consumidor, que é também disso que estamos a falar, daqui a 2 anos fazemos. Ora bem, isto não é razoável tomar uma medida e avaliar daqui a 2 anos. Portanto, também uma discussão que está agora a ser tida é: vamos antecipar essa avaliação em 6 meses. Se me der 1 minuto, eu gostava de acrescentar aqui outra matéria que acresce a esta verdadeira falta de competitividade que as empresas portuguesas vão ter, que é o mecanismo de ajustamento de carbono com que as empresas, não só as metalomecânicas, mas também as empresas de outros setores aqui, estão já a ter, embora com muita indefinição do montante que vão ter que pagar. Que é uma coisa tão simples como isto, tentando explicar isto sem ser tecnicamente. Eu importando matéria-prima da Ásia, empresa, vou ter que pagar uma taxa por causa das emissões de carbono da empresa que produz o aço na Ásia, dinheiro esse que é uma taxa que entra na União Europeia e que neste momento ainda não sabemos esse montante que vamos pagar. O que é que vai ser feito dele? Vai ser aplicado na renovação e na descarbonização das empresas que o pagam? Parece-nos razoável, quando muito. Vai ser aplicado, vai para o bolo da União Europeia e não vai ser aplicado diretamente nestas matérias? Se calhar já não nos parece tão razoável. E estamos a falar de custos que vão evoluir ao longo de 5 anos, que neste momento é o mínimo, mas o mínimo neste momento corresponde quase aquilo que eu vou pagar para compensar a emissão de carbono na Ásia, vai ser quase tanto como 1 tonelada em alguns casos, quer dizer, não é razoável. E estes 2 mecanismos aplicados ao mesmo tempo no ano de 2026, aliás, com tudo também o que se está a passar no mundo, isto vai, de facto, provavelmente, e já se vê notícias disso, o início das notícias, deslocalização de empresas europeias, incluindo portuguesas, além de muitas. Nós sabemos que o nosso tecido empresarial é de pequenas e médias empresas e provavelmente vai haver situações muito complicadas. Claro que proteger as siderurgias, proteger as siderurgias, nós concordamos. Agora, o que não concordamos é em prejudicar um setor que tem 13 milhões de trabalhadores a nível europeu e beneficiar só o setor que tem 300 mil trabalhadores. É muito obrigado, Mafalda Gramacho, diretora-geral da AIMAP, por esta análise a esta medida da União Europeia que entrará em vigor em julho.